Coisa curiosa também, X, a gente falava aí que os gentios, eles, uma vez dentro do povo de Israel, uma vez convertidos, eles se tornavam israelitas, né? Isso é bem claro nos Escritos da Nova Aliança. Ele passava também a estar sujeito à obediência à lei de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto de Romanos, da carta de Shaul Rachali aos Romanos, no 2º capítulo. Veja bem. Vou começar do 23 aqui. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então veja, alguns judeus que desobedeciam a Deus, que desonravam, desobedeciam a Torá, causavam escândalo no meio dos gentios, não é? Era um motivo de escândalo. E continua o texto. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ele está falando isso para o judeu. O que quer dizer isso? Está falando isso para o judeu. Está chamando a atenção do judeu desobediente. Exatamente. E o que ele quer dizer com isso? Que a circuncisão dele é proveitosa se ele guardar a lei. Ou seja, tem vantagem ele ser judeu se ele obedece a Torá. Se ele for obediente à Torá. Agora, se ele é um transgressor, o que o judaísmo dele se torna? Inválido. Ele é como não se fosse mais um judeu. É irrelevante ser judeu ou não. Né? Aí ele continua dizendo o seguinte: se, pois, a incircuncisão, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Mas eu pergunto, agora eu não entendi Shaul Rachali. Como assim, se a incircuncisão não guardar os mandamentos de Deus? Então, o Shaul Rachali está dizendo que aqueles incircuncisos na carne que estavam no meio deles, os gentios, guardavam a Torá? Exatamente. Então, agora, aí eu não entendo, então, com um texto tão claro como este, onde a Shaul Rachali afirma com todas as letras que aqueles incircuncisos na carne, que eram os gentios convertidos a Deus, guardavam a Torá e que por causa disso eram considerados como circuncisos, por causa disso, porque guardavam a Torá. Isso está claro para nós em entender que o gentio que é enxertado no povo, com exceção da circuncisão da carne, está sujeito a todos os demais mandamentos. É claro, você veja bem, nós falamos em 613 mandamentos, né? A gente sabe que desses 613 mandamentos, existe várias coisas a serem consideradas. E entre estas coisas, existem mandamentos que hoje não são cumpríveis no nosso tempo, nem pelo povo judeu, natural, tradicional, e nem pelos israelitas da Nova Aliança, né? Existe. Aí a gente vai falar, por exemplo, mandamentos que se referiam ao templo, à existência do templo, vinculados à existência do templo. No entanto, Rocheza, a questão dos sacrifícios que se faziam, que eram mandamentos vinculados ao templo, nós, israelitas da Nova Aliança, os cumprimos por meio de Yeshua. Yeshua é o nosso cordeiro, sacrificado pela manhã, sacrificado pela tarde, sacrificado em todos os serviços. Então, mesmo estes mandamentos, que têm um certo vínculo com o templo, são cumpridos por aqueles que creem em Yeshua dentro da Nova Aliança. Não é verdade? Sim. Agora, igualmente o mandamento da circuncisão. Por exemplo, o gentio, como é que ele cumpre o mandamento da circuncisão? Através de Yeshua. Através de Yeshua. Como é que ele faz os sacrifícios da manhã e da tarde? Através de Yeshua. Como é que ele cumpre a circuncisão? Através de Yeshua. A circuncisão do coração. E Shaul Rachali, isso é só para acrescentar um pouquinho. Shaul Rachali, então, testifica o quê? Se, pois, a incircuncisão, os gentios convertidos, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão, ou esses gentios convertidos, não serão considerados como circuncisão, ou como israelitas, ou como judeus? Sim. Isso nos prova, telespectadores, que os gentios que estavam dentro da congregação de Yeshua daquela época eram, sim, guardadores da Torá, estavam sob a mesma lei.
E sendo guardadores da Torá, como eles eram israelitas, não eram mais gentios. É por isso que nas cartas de Paulo, ele fala, vós não sois mais gentios, noutro tempo eres gentios, e agora não sois mais, porque eles eram guardadores da Torá e podiam, portanto, se identificar como